Boa noite, Lucélia. E só você falou da Lucélia na TV, né? Eu queria falar do trabalho dela em teatro, né? Que quem viu essa mulher no teatro, num palco, olha, muito feliz em estar participando dessa conversa aqui com vocês dois, tá bom? Agora eu queria colocar essa questão, né, desde ontem, tendo desse controle das informações das 22 horas, né? Quando todos os jornais das TVs já não estão no ar mais. Queria que vocês comentassem um pouco. Vamos comentar juntos, Carlos. Muito obrigado, boa noite. Tá falhando um pouco, não é? E essa é a dificuldade, inclusive, de fazermos lives. Aliás, quando nós temos essas dificuldades técnicas, é só uma demonstração do engodo que tem sido o ensino à distância, o ensino remoto no Brasil, né? Com todo um aparato tecnológico, já é difícil a comunicação dentro de uma realidade das comunidades, essa ideia de você ter aula. Eu falo isso, Lucélia e ABC, porque eu sou professor e a gente tem debatido o ensino remoto, né? E há uma pressão para que se inicie ensino remoto, e nós sabemos o quanto é difícil e qual a realidade das nossas comunidades, né? Uma realidade de muita carência, e a internet, o Wi-Fi não chega. Hoje eu estava conversando com uma senhora na comunidade, e ela dizia exatamente isso, um aluninho que pega o telefone e vai para a praça para poder pegar o sinal do Wi-Fi, porque não tem ali na comunidade que ele mora. Mas eu queria que vocês comentassem, pedir para a Lucélia. É evidente que a crise sanitária, o coronavírus, ele trouxe consequência para todo mundo. E essas consequências, elas são muito duras, né? No campo da economia, as pessoas que perderam o emprego, a diarista que não é mais chamada, né? Bom, todas as mazelas que já estavam presentes no Brasil, né? E para o mundo artístico, para o artista, como é que esse impacto é sentido? Nós estávamos discutindo, até comemoramos a aprovação, não é, da renda emergencial para os artistas. A gente já tem o desmonte do Ministério da Cultura há muito tempo, né, que deixou com o Temer de ser ministério, voltou e agora passou a ser apenas uma secretaria, a troca de ministros ou de secretários, né, com status de ministérios. Como é que a Lucélia tem visto esse impacto? Como é que a gente pode pensar, inclusive, saídas no mundo, no campo, né, das artes e da cultura? Olha, você colocou uma questão muito, muito importante. A cultura é dos setores mais afetados. Você colocou muito bem. Isso, por exemplo, a primeira ação do Temer, depois do golpe, a primeira assinatura do Temer foi o cancelamento do Ministério da Cultura. Ele acabou com o Ministério da Cultura como o primeiro ato do seu governo. Houve uma grita, que vocês devem se lembrar muito bem, e por causa dessa grita dos artistas, que foi muito forte e inesperada, acabou que voltaram atrás, ou ele voltou atrás na sua decisão, então voltamos até o Ministério da Cultura, e agora no governo do Bolsonaro deixou de haver novamente e se transformou numa Secretaria de Cultura, que inicialmente teve como secretário um neonazista, o Alvim, que copiava literalmente o discurso do Goebbels, e por isso, inclusive, houve uma segunda grande grita no Brasil, e ele foi praticamente expulso da Secretaria
da cultura, o Bolsonaro caiu a ficha, ele botou o cara para andar, chamou a Regina Duarte, que chegou lá e ficou totalmente intimidada diante do Bolsonaro e de tudo aquilo, porque eu acho que ela não imaginava que ela não teria a menor oportunidade de governança, que ali ela teria que fazer exatamente o que ele mandasse, ponto final. Eu acho que talvez ela tenha ido para lá com alguma expectativa de ter algum espaço para trabalhar, não teve, mas eu acho que ela também não estava preparada para isso, porque governar não é uma coisa fácil, você tem que ter experiência, uma grande experiência, e eu creio que ela não avaliou bem as coisas, enfim, acabou que também não deu certo, e agora nós estamos lá, eu acho que não há ninguém lá, mas não importa, tanto faz haver ou não haver. O que importa é que nós ganhamos agora uma coisa que é concreta, que foi a aprovação da lei emergencial Aldir Blanc. Isso vai ajudar muitos artistas que estão passando necessidade. Por quê? Os artistas serão os últimos da cadeia produtiva a voltar a trabalhar. Os artistas são os primeiros a parar e os últimos a voltarem. Então, nós estamos frontalmente atingidos. Eu, por exemplo, depois que cheguei de Portugal, depois que acabei de gravar a novela na TVI em Portugal, eu deixei de assinar 2 contratos imediatos no Brasil para gravar abril, maio, julho. Ou seja, tudo está parado. Produções nacionais e internacionais. Não tem a menor condição de você ir para o set e colocar em risco de contaminação a si próprio e aos outros. A própria TV Globo parou suas produções. Está tudo parado. Então, eu acho que nós temos que ter a paciência, porque nós vamos demorar a voltar, eu acho. E isso é um problema financeiro para as pessoas. As pessoas, se não tem uma economia, não tem de onde tirar o dinheiro. As pessoas, algumas pessoas vão ser beneficiadas pela lei Aldir Blanc, isso deve estar claríssimo na lei, quem são as pessoas que poderão usá-la, mas o fato é que, de um outro nível de pessoas que não estão passando necessidade, também a gente vai ter que organizar a nossa vida, porque daqui a pouco a gente vai ter que, de alguma forma, sustentar, as contas chegam todo mês. Então, é isso. Isso do ponto de vista prático, da vida prática. Do ponto de vista social, cultural e político no Brasil, a cultura tem sofrido graves investidas contrárias, tipo censura. Você sabe que a cultura é um setor que não pode ser censurado. Os artistas e a arte vivem da criação, e a criação é livre. A cultura precisa, ela só acontece em estado de liberdade, não em estado de repressão ou opressão ou silenciamento da sua fala. Isso é ditadura. Isso não pode acontecer numa democracia. Então é isso, a cultura está aí, mas assim, os artistas estão fortes, eu sinto. Apesar de todos os reveses, de todos os problemas que nós temos passado, já desde o Temer, agora frontalmente com o Bolsonaro, nós estamos fortes. Nós estamos bem fortes. A aprovação da Lei Aldir Blanc é uma prova disso. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho é honesto. A classe artística é dos poucos setores em que você pode confiar nas pessoas. Artista não rouba. Você não vê nenhum artista envolvido em crime de corrupção. Você não vê artista fazendo bandalheira. E por mais que os bolsonaristas e que a fake news tenha tentado demonizar os artistas com a questão de Lei Rouanet, e era tudo mentira, era tudo fake news, como a mamadeira de piroca e todo o resto de coisas que eles lançaram, mesmo assim os artistas não foram afetados. Porque o povo sabe que nós somos confiáveis e que isso não é verdade e que isso não existe. Você não pode dizer que artista que rouba, pratica corrupção. É uma inverdade. Isso é uma coisa que todo o inconsciente coletivo sabe que se pode confiar nos artistas. Você percebe? Você não pode confiar na classe política, mas você pode confiar nos artistas. Eu acho. Lucélia, a sua avaliação é precisa, né? A lei
Aliás, a criminalização da classe artística com o debate enviesado, né, cheio de fake news em torno da Lei Rouanet, foi justamente um ataque a um setor que logo o governo identificou como um setor que poderia fazer oposição, e identificou bem nesse sentido, né? Oposição crítica a um governo que não tem proposta. Eu sou um leitor assíduo, né, um leitor atento do Edgar Morin. Edgar Morin, que é um pensador francês, ele coloca exatamente isso, né? Para pensar uma nova civilização, é preciso que a dimensão da cultura e da arte esteja na base de qualquer projeto educativo. Então, não dá para desassociar cultura, arte e educação. O Dirceu Hort, um colega, né, estudante de filosofia, colocou aqui, inclusive, isso, né, fazendo menção a Nietzsche. O Nietzsche, no livro do Filósofo, ele diz que é preciso as forças da arte para dar algum alento, né, para recuperar uma humanidade. Então, eu penso que o ataque à arte, e junto com a cultura e a arte, a educação, é um ataque de um governo que identificou exatamente onde estariam os seus maiores rivais, né, para fazer o enfrentamento ao nada que ele oferece para esse país. Eu vou passar para o Carlos. Carlos, como é que você faz essa avaliação local, né, do impacto do coronavírus na vida dos artistas? Você que tem uma atuação também internacional, mas recentemente uma atuação mais em Piracicaba, como é que você tem sentido, né, a sua atuação como artista nesse momento de pandemia? Pois é. Infelizmente, né, a gente tem vivido de migalhas, né, da boa vontade de familiares, de amigos, né? E aqui em Piracicaba foi criado um grupo de resistência de artistas, né, chamado Liberdade e Liberdade, que tem feito ações, né, justamente para apoiar esses artistas que estão em quarentena e parado, né? Eu, por exemplo, eu não sei fazer outra coisa, entendeu? Eu só sei fazer o meu trabalho em teatro. Então, assim, é muito complicado. Eu estou muito angustiado com isso. E é uma coisa assim que foi o que a Lucélia falou, sabe? Que nós seremos os últimos. Isso deixa a gente mais angustiado ainda, entendeu? Então, assim, eu só posso lamentar e esperar que alguma coisa melhor venha por aí, entendeu? Eu sei que no que depender do nosso presidente, a coisa vai de mal a pior, com certeza. Eu só queria também colocar que desde ontem, né, tem aparecido nas redes sociais a Regina Duarte, conforme a Lucélia falou, né? A Regina Duarte desabafando, dizendo que ela foi traída pelo Bolsonaro, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco, a Lucélia e você, Adelino, sobre essa passagem desastrosa da Regina Duarte pelo Secretaria de Cultura. O Carlos ABC. Na verdade, não só a Regina Duarte foi traída, né, mas o Bolsonaro é uma fraude, né, para todos nós brasileiros. Na verdade, nós já sabíamos, né, o que de fato ele representava, né? O silêncio do Bolsonaro em todo o processo eleitoral era um silêncio de um projeto que não poderia ser nominado, não poderia ser declarado, que é o projeto de destruição do país, né, no sentido de transformar o Brasil em terra arrasada. Eu usei a palavra, Lucélia, desgoverno, mas eu entendo que há um trabalho cirúrgico desse governo, do ponto de vista da destruição no campo das artes, da educação, né? Eu sou professor no Instituto Federal e é uma instituição que está sob ataque, como todas as instituições públicas de ensino. É um desgoverno, mas que tem uma ação de destruição econômica de tudo que nós tínhamos como construção de patrimônio, de direitos, né? É um governo que ataca as políticas ambientais, né? Ontem nós celebrávamos, né, o Dia do Meio Ambiente, dentro da Semana do Meio Ambiente, e, na verdade, nós não temos muito o que celebrar, né? Porque o próprio ministro do Meio Ambiente tem uma postura declarada. Aliás,
É um governo que perdeu todos os melindres, perdeu todo o pudor. Agora ele fala, inclusive em reunião ministerial, abertamente, né, o seu plano de transformar os jovens, por exemplo, em mão de obra para ganhar R$ 200 por mês, né? Esse é o futuro que esse governo propõe para a nossa juventude, né? E no campo da arte não é diferente. Eu vou pedir que talvez, acho que a Lucélia tenha mais condições de avaliar, porque a passagem da Regina Duarte foi uma passagem tomada por muita controvérsia e uma passagem muito triste, né? Associar o nome a esse governo é de uma tristeza para um currículo, né, como o dela. Regina, nós tivemos aqui com Lucélia, né? Nós tivemos com o Sérgio Mamberti, e ele falava da Regina com muito carinho, mas também tomado por essa decepção de associar o nome a esse projeto de destruição do país. Como é que você avalia? Acho que o Carlos faz uma pergunta aí difícil até. Lucélia? Oi, Oi, tá me ouvindo? Deu uma parada agora, entrou novamente. Olá. A palavra é sua. É um problema de conexão, você está me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Bom, eu acho que na minha fala anterior eu meio que já falei um pouco sobre isso, eu não queria me estender muito a respeito da Regina Duarte. O que eu posso falar é que não acho correto da parte dela dizer que foi traída. A Regina não é bobinha, ela é uma pessoa que apoiou o Bolsonaro desde a campanha, ela era fascinada pelo Bolsonaro e apoiou esse projeto de governo, e eu sempre disse claramente o seguinte, não é por causa das questões culturais. Ela não tinha em vista ser ministra da Cultura. Ela apoiou o governo Bolsonaro porque ele está de acordo com o Bolsonaro nas questões ligadas à terra, de reforma agrária e agronegócio. Ela é do agronegócio, Regina, há muitos anos. Ela foi para a Avenida Paulista dizer que era razoável asfaltar a Amazônia e que tinham que invadir a Amazônia para poder desenvolver economicamente o país, porque ela acredita nesse discurso tenebroso. Ela, portanto, não é uma pessoa que foi traída ou desiludida. Ela ficou fascinada com o convite para ser ministra da Cultura, aceitou, mas acho que ela avaliou mal, porque ela não imaginou que estava se unindo a um bandido do nível que é o Bolsonaro. Eu acho que ela imaginou romanticamente que teria algum espaço para fazer alguma coisa. Ela foi fascinada, mas ela não é bobinha. Portanto, dizer que foi traída é um outro mico. Aceitar foi o primeiro mico. Não ter competência para se estabelecer foi o segundo mico. E agora negar que é conivente com esse governo e com o ideário desse governo é um terceiro mico. Não houve traição. Portanto, que as coisas fiquem claras, porque senão, coitadinha. Coitadinha não, ela sabia muito bem o que estava fazendo. Eu só acho que ela avaliou mal. Isso é outra coisa. Lucélia, aqui em Piracicaba, eu vou puxar o tema, acho que a sua fala é muito importante, essa sua contextualização, inclusive para entender as opções políticas da Regina Duarte de longa data, né? Mas eu queria puxar para um debate pensando pós-pandemia. Queria só dar um contexto. Aqui em Piracicaba, nós tivemos, por 2 mandatos, né, por 2 gestões, 2 períodos, governos do PT. O ex-prefeito José Machado, ele tinha uma atuação, uma preocupação muito forte com o tema da cultura. Entre tantos elementos, não sei se você já teve o privilégio de estar em Piracicaba, é uma cidade que tem um amor muito forte à arte, não é? Mas entre as ações do Machado, nós tivemos, por exemplo, o tombamento do Engenho Central,
que virou um grande espaço de cultura, né? Então, Piracicaba tem um pouco essa dinâmica da perspectiva cultural. E um dos projetos que o Machado instituiu na primeira gestão, finalzinho da década de 80, depois, no início, né, dos anos 2000, foi justamente a cultura nos bairros, projeto que era muito forte de fomento à cultura. No pós-pandemia, como é que você vê as saídas? Porque, pensando aquilo que nós dizíamos, né, a cultura é um caminho, inclusive, para a recomposição de uma visão de mundo, de uma formação da pessoa, né? A cultura é um caminho para suplantar experiências tão duras de preconceito, por exemplo. Como é que você vê essa perspectiva do fomento à cultura? Como é que, no pós-pandemia, nós poderemos pensar uma outra cultura? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu não vejo nada. A única coisa que me parece óbvia é que ninguém vai sair dessa situação atual da mesma maneira como nós entramos. Nenhum país do mundo saiu dessa pandemia sendo exatamente o que foi antes de entrar nela. E com o Brasil não vai ser diferente. Com o Brasil vai ser pior, porque nós vamos sofrer consequências mais drásticas em termos de tragédia nacional. Evidentemente que a previsão mundial, da sociedade mundial, do ponto de vista da economia mundial, é dramática, porque tudo vai ter que ser repensado. A economia mundial vai ter que ser repensada. O capitalismo vai ter que ser repensado. As relações sociais vão ter que ser repensadas. As relações de trabalho vão ter que ser repensadas. Tudo o que se adquiriu de conhecimento até aqui vai ter que ser repensado. A tal sociedade que a gente fala, quem é ambientalista e que busca pensar numa sociedade de consumo diminuída, a sociedade de desejo diminuída, e pensar numa sociedade mais real de necessidade do que de desejo, nós vamos ter que correr atrás dessa sociedade, onde se consuma menos, onde se deseje menos, onde que você possa ter mais espaço para o lúdico e para uma vida mais simples. E mais em contato com a natureza, com mais amor à natureza, com mais respeito à natureza e ao que ela nos fornece e do que nós não podemos prescindir, como água, alimento de qualidade, sem agrotóxico, sem veneno, como qualidade de vida, água pura, água que vem da fonte, sem industrialização, sem sacanagem. Nós temos que repensar tudo. E a cultura vai ser, talvez, um instrumento de uma reformulação do pensamento social. Eu acho que os artistas vão poder cumprir um belo papel como agentes que vão deflagrar esse debate. É como se fôssemos estimuladores ou debatedores ou agitadores culturais de uma nova sociedade. Eu só consigo ver o papel do artista inserido no pós-pandemia assim, como agitadores culturais de uma nova sociedade que vai ter que toda ser repensada, reconstruída. Nada do que nós guardamos e temos até aqui vai servir mais. Você pensa no tanto de roupa, que eu, por exemplo, agora trouxe de Portugal, no tanto de coisas que a gente acumula, sapatos, bolsas, roupas, tudo que é bem de consumo, supérfluo. A gente não serve para nada quando você está quieto dentro de casa. Você não usa sapato, você não usa perfume, você não usa aquela quantidade gigante de bolsas e roupas que nós possuímos. Tudo vai ter que ser repensado no capitalismo. A nossa forma de viver vai ter que ser repensada. A cultura vai ter que ser repensada. O nosso papel individual de cada artista na cultura vai ter que ser repensado. Cada cidadão vai ter que repensar a sua vida. Eu acho que isso já está acontecendo agora, nessa oportunidade benéfica que nós estamos tendo de parar em casa sozinhos e quietos e no seu silêncio individual pensar que porra é essa? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui?
Então, eu acho que o momento é fértil. É um momento filosoficamente ou existencialmente, há que encontrar um valor profundo dentro de tudo isso. E esse valor é do ser humano, é da humanidade. Foi exatamente nessa linha de análise que você trabalha que o Lula disse, né, numa frase talvez mal formulada, e ressaltando as lições da pandemia, né? O Lula destacava exatamente a necessidade da sociedade se reinventar. Eu acho que a sua análise ela é bastante precisa e eu compartilho talvez de um certo pessimismo entre nós, né, do ponto de vista desse governo, enquanto ele estiver posto, que tem aproveitado a pandemia para avançar com projetos, né, do ultraliberalismo e tudo isso que significa, o que ele representa da destruição do país, né? Mas essa questão de que a cultura ela vai guardar um lugar fundamental, eu colocaria aí, né, a cultura no sentido mais amplo, cultura e educação, né? Nós vivemos ainda sobre os impactos agora da implementação da reforma do ensino médio implementada no governo golpista do Temer, e na reforma do ensino médio caiu, né, as disciplinas de filosofia, de sociologia e de educação artística. Quer dizer, mais uma vez, o ataque, inclusive, naquilo que era já muito mitigado, né? Já era uma possibilidade de acesso a conta-gotas para os nossos jovens, né? E agora sai de vez do currículo oficial. Então, eu penso que os artistas e o campo da educação precisam, talvez precisem, né, assumir um protagonismo nessa reconstrução, inclusive, cultural, até para fazer o enfrentamento dessa cultura do ódio que foi instaurada. Eu vou passar para o Carlos fazer a avaliação. Como é que você vê, Carlos, a mesma pergunta, pensando sempre no âmbito mais local, você que teve, inclusive, uma participação ativa no governo Machado, né, e que sabe o que significava cultura nos bairros. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é. Eu trabalhei na administração do Machado, né? Filiado ao PT. Os artistas me indicaram para ser diretor do teatro municipal do Piauí. Comecei a trabalhar com formação, né? E implementação desse projeto Cultura nos bairros também, né? Então, assim, a partir desse momento, desse tipo de ação do governo Bolsonaro, Deus me livre, do governo do Machado, é que as coisas começaram a acontecer, né? Em termos de formação, em termos de difusão cultural. Então, assim, eu acho que a gente deve muito a esse período, né? Porque existem projetos que perduram até hoje, né? E que começaram ali, com a administração do Machado. E que foi muito importante e continua sendo. Muita gente que está aqui na classe artística atual que surgiu naquela época, né? Naquela administração. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado dela, né? Então, eu acho que é o que a Lucélia falou. Eu acho que nós temos que ser agentes de transformação, né? Como é a função do artista mesmo, né? E eu acho que agora, mais do que nunca, pós-pandemia, nós temos que levantar as bandeiras aí para que a gente tenha voz, né? Porque, infelizmente, né, nós moramos num país em que não temos hábito, né? As crianças não são educadas para frequentar teatro, para gostar de teatro, para ter contato com teatro. Eu vejo por mim que eu atuo em várias áreas dentro do teatro, né? Então, assim, as pessoas perguntam, mas o que você faz? Né? Eu falo, eu faço direção, atuo, faço figurino, cenário. Aí as pessoas perguntam assim, mas você não trabalha? Entendeu? Então, assim, eu fico muito triste com isso, normalmente. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso que a Lucélia está falando, entendeu?
Eu acho que a arte tem que ser mais bem difundida, tem que chegar nas escolas, nas famílias, entendeu? Porque somos agentes transformadores, né? Então, eu acho que é uma função belíssima do ator, né? Do artista, e é o que a gente tem que levar para frente, entendeu? Brigar sempre, né? E levar para frente. O Carlos, a cultura brasileira. A cultura brasileira é uma potência. Nós somos, né, forjados a partir de um processo de violência, mas nós somos forjados numa perspectiva de miscigenação, de sincretismo, né? Aquilo que o Darcy Ribeiro colocava tão bem no povo brasileiro. Então, quando nós experimentamos essa imposição de um discurso neofascista, o primeiro sentimento que nos vem é de assombro. Quer dizer, essa postura de pensar, fazer menção a uma raça pura, naquele teatro de imitar o Hitler ou imitar a ideia, né, do símbolo do nazismo, é algo totalmente desconectado com a força que a nossa cultura produz, né? Eu vejo que esse diálogo ele é tão rico porque, apesar de todo esse sofrimento, nós temos uma marca, né, que é a identidade de ser brasileiro. E essa identidade ela tem uma potência, né? O Carlos morou fora do país, morou na Itália, morou na Espanha, a Lucélia também morou fora, né? Eu tive o prazer, Lucélia, eu fiz o meu doutorado em Braga, uma cidadezinha ali do norte de Portugal, né? E foi uma experiência muito rica, mas a atenção dos amigos ali em relação à força da nossa cultura. O norte de Portugal também tem uma cultura belíssima, mas essa questão da diversidade, da abertura para o outro, que isso não esconde, e não estou querendo nesse discurso falar em democracia racial de forma nenhuma, ou falar que não exista o racismo e o preconceito entre nós, que é uma realidade, né? Mas eu estou querendo dizer da força transformadora da nossa cultura. A gente já está chegando quase ao final, e eu gostaria que a gente falasse um pouco disso, né? De uma certa maneira, esse protagonismo que pode se espera, oxalá venha, da classe artística, e eu colocaria aí, pedindo licença, né, também colocaria os professores nesse bojo, né, de repensar, de refundar. Mas o que eu queria era avançar nesse sentido, né, a força da cultura brasileira para suplantar aquilo que está sendo imposto em nome de uma visão econômica, de uma visão muito limitada de sociedade, né, que a gente pode chamar de barbárie, que é a cultura do ódio. O Bolsonaro e os seus filhos representam tudo aquilo que nós não queremos ser, né, enquanto brasileiros. Como é que você, Lucélia, lê esse movimento da cultura, você que conhece tão bem, não é? E que atua, e eu coloco a mesma questão depois para o Carlos, que é um pesquisador, inclusive, da cultura caipiracicabana. Então, essa potência da cultura brasileira. Você enxerga desse jeito, Lucélia? Olha, enxergo, mas eu quero inserir no teu contexto a questão da fake news, que é um elemento gravíssimo de destruição cultural, porque descaracteriza as nossas raízes, arranca as nossas raízes, contamina e destrói o fake news. Daí a eleição do Bolsonaro. Isso é um processo que veio com a internet, e isso é um processo que começou com a eleição do Trump. Essa fake news, essa campanha por robô, essa campanha por mentira, foi alguma coisa planejada, rigorosamente planejada. Existe um documentário chamado Privacidade Hackeada. Se vocês não viram, eu recomendo muitíssimo que vejam logo, porque ali deixa muito claro tudo o que nós estamos vivendo e por quê, e onde começou e como começou.
Hoje eu li no jornal, ou em alguma notícia, do escritório do ódio, ou do escritório que estão nessas averiguações, que constataram ao lado do gabinete do Bolsonaro o tal escritório do ódio, igual ao que eles falam no filme sobre a campanha do Trump, que elegeu o Trump nos Estados Unidos. Chama... Eu queria lembrar o nome dessa empresa, Cambridge Analytics. É essa empresa que depois foi detonada nos Estados Unidos, que criou tudo isso. Então, eu quero voltar no discurso. Eu concordo com você, professor, que o Brasil tem uma força inacreditável. Eu sempre acreditei nisso e sempre me identifiquei com isso. E toda a minha vida, minha carreira e tudo que eu consegui foi acreditando no Brasil, na sua força, na sua cor, na sua bandeira. De uma forma, eu sempre tive essa paixão que me identificou com o Brasil e com os brasileiros, o Darcy Ribeiro, Paulo Freire, milhares de Chico Buarque de Holanda, o próprio Lula, milhares de pessoas que são uma referência para mim de um Brasil que deu certo, de um Brasil potente e poderoso. Eu só acho que não só no Brasil, mas no Brasil mais do que em outros lugares, por causa da nossa natureza a que você se referiu, inclusive, da nossa formação étnica, eu acho que nós temos essa força. E eu acho que todo o valor que a gente puder chegar a conquistar vem dela, vem da educação, num primeiro momento. Eu acho que se eu fosse governo por um dia, todo o dinheiro que eu tivesse, e mais do que eu não tivesse, eu iria buscar fora, eu investiria em educação. Eu acho que o Brasil, falta ao Brasil essa ideia de investir tudo nas crianças, tudo nos adolescentes, tudo em educar, dar livros, letras, estudo, visão crítica, capacidade de analítica. Isso é que nós precisamos no primeiro momento, e some-se a isso, e vem junto com isso a cultura. A cultura é isso, é o desejo que estudar leva as pessoas a terem maior visão de mundo, maior reflexão sobre possibilidades culturais, não só as nossas próprias raízes, mas no mundo e no planeta. Então, o que é que querem fazer quando chegam a um sistema autoritário que não suporta a democracia? Querem calar a cultura, querem tirar os artistas da frente, querem fechar as escolas, querem que as escolas sejam fragilizadas e se tornem menores. Então, é isso, nós estamos vivendo isso. Porque nós passamos por um funil e não acabou, nós estamos no funil, que é esse gabinete do ódio, que é essa rede de fake news. Uma grande maior parte das coisas que a gente lê todo dia e que a gente recebe como informação é inverídica. Como avaliar isso? Como saber o que é verdade e o que é mentira? E o povo brasileiro, que é rico de saber, é rico de cultura, é rico de raiz, é rico de cores, está se perdendo no meio desse pandemônio de fake news. Isso justifica a eleição de uma pessoa tão desqualificada como Bolsonaro. É o fake news. As pessoas compraram essa ideia. É aquela velha história do nazismo. Quando você quer que as pessoas comprem uma ideia, repita centenas de vezes uma mentira, você vai transformá-la numa verdade. O povo brasileiro está vivendo isso. E isso não o desqualifica, mas o fragiliza e o torna muito vulnerável. Então, há que ter pessoas para virar o eixo, virar essa chave. Há que ter lideranças e há que ter inteligência, criatividade, energia que vem da terra, que vem da cultura, que vem das nossas qualidades, da Amazônia, vem da do nosso real valor, que é o país que não está perdido, está abandonado e está sendo devorado por vermes. O Brasil é uma linda flor que, nesse momento, está sendo devorado pelos vermes. É isso que eu acho.
Uma metáfora maravilhosa, né? Essa ideia, essa Não imagem. é minha, não é minha, não é minha. Eu não vou dizer de quem é, porque é de uma liderança espiritual do mundo. Mas eu não sei se ela gostaria de ser exposta assim. Mas eu ouvi isso e chorei. E eu acho essa imagem incrível. É uma imagem maravilhosa. E eu vou passar para o Carlos, porque essa perspectiva, Carlos, da cultura, e você é um pesquisador da cultura que a gente chama de caipiracicabana, né? Quando você vai nesse movimento de genealogia das origens, né, mais profundas do ser caipira, né? Você encontra ali essa perspectiva de superação dessa barbárie, do ódio. Eu tenho visto muito isso nas suas peças, né? Que há uma humanidade que aflora. Estou aqui fazendo uma interpretação, quero te ouvir, Carlos. Tá legal. Então, bom, primeiro assim que a Lucélia matou a pau agora aí, hein? Falou tudo, falou muito bem. Mas, enfim, essas personagens que a gente trabalha, né, que são os caipiras, né, eles de burro, né, na realidade a gente tem mania de achar que caipira é burro, né, mas que de burro não tem nada, sabe? Eles são muito inteligentes, sabe? Eles estão acostumados a lidar com a terra, com a essência das coisas. Então, assim, eles sabem muito bem assim o que querem, o que desejam da vida, e não gostam de ser mandado, não, como muita gente acredita, entendeu? Eles não gostam de ser mandado. E é por isso que são caipira, e é por isso que trabalham na terra, nas suas terras, entendeu? Então, assim, é muito bacana você constatar isso, né? E é isso, o artista ele tem essa arma, né, de transformação, né? E eu acho que o mundo, né, eu lembro de uma entrevista que a Lucélia, inclusive, deu lá no como chama aquele programa da cultura? Ai, meu Deus, que é Roda Viva. E ela falava que ela fez uma profecia lá. Ela dizia que a natureza, né, ela em breve ia reagir a tudo isso, né? Toda essa coisa que ela coloca como ambientalista, né? E eu acho que talvez essa pandemia, nessa situação, tenha a ver com isso que ela falou, essa reação da natureza, não sei. Eu acho que tem relação com isso, né? E o caipira, ele é a natureza, sabe? Ele é totalmente ligado a coisas da natureza, à essência do ser humano, entendeu? Ele não tem essa coisa dos sapatos que a Lucélia fala, das bolsas e essa coisa toda, entendeu? Então, eu acho que é isso, eu acho que é por aí. Carlos, muito bom. Carlos, muito bom. Eu queria comentar que, na verdade, esse diálogo aqui é um diálogo muito rico, porque nós falamos, né, a proposta era falar de arte apenas, mas nós falamos de sustentabilidade, nós falamos do vínculo com a educação, né, que não dá para pensar um país sem a dimensão da cultura. Esse investimento que a Lucélia defende, né, no campo da educação é realmente central. Não dá para avançar numa sociedade que não cuida, que não possibilita o acesso à educação. Hoje, com a pandemia, os nossos jovens se veem, não é, privados do espaço, né, do aparelho escolar. E o aparelho escolar, em muitas realidades, é a única presença que os jovens têm do Estado, presença efetiva, né? Então, nós percebemos que a pandemia, ela também traz uma violência maior, né, para uma desigualdade que já estava posta. Mas eu queria ressaltar, e que me alegrou muito, e eu compartilho dessa visão que eu chamaria de uma visão complexa, né? A Lucélia faz uma citação, inclusive, de uma liderança espiritual, para pensarmos que tudo que estamos dialogando
não está apartado de uma visão, inclusive, de espiritualidade. Aliás, nós entramos aqui num debate até antropológico, né, para pensar o novo homem, né, uma nova sociabilidade de relações, de estruturas, que suplante tudo isso que tem sido imposto para nós brasileiros, né, desde o golpe de 2016, né, que se agravou com a fraude que foi a eleição do Bolsonaro. Fraude por conta das fake news, né? Mas há uma força. Eu sou professor também no campo da teologia e do ponto de vista da própria tradição bíblica, né, da tradição teológica judaico-cristã, que é essa dimensão da experiência cultural. Eu acho que aí o Carlos traz um elemento fundamental para pensar o caipira, para pensar a nossa identidade enquanto povo, né? É uma identidade que pode, sim, né, suplantar toda essa lógica de ódio e de destruição de quem nós somos, né? Nós somos um povo marcado pela diversidade desde a nossa origem, não de maneira romantizada, né? Apesar de todo o processo de violência, mas nós temos muito das tradições indígenas, apesar do ministro não gostar do termo, né, povos indígenas, né? Mas essa é uma das riquezas da nossa identidade enquanto gente. Nós temos raízes com as populações indígenas e temos hoje muito que aprender com eles. Nós temos raízes com as populações, com os povos de Mãe África, a força das tradições africanas, né? E nesse caldo de cultura, que vem também das tradições europeias, né, nascemos nós. E quando Darcy Ribeiro escreveu O Povo Brasileiro, ele tinha ali uma perspectiva de que esse povo novo poderia, de uma certa maneira, iluminar o mundo, né? Eu não quero nenhum bairrismo e nenhum excesso, mas dizer que eu acredito muito na força da cultura, apesar de todo o processo de destruição. Nós precisamos, inclusive, no âmbito local, resgatar projetos como aquele, né, de culturas nos bairros, projetos que coloquem a cultura em primeiro plano, como tudo que foi feito em torno do Engenho Central, né? Todo o processo de desapropriação e de transformação de uma área que se tornou uma referência. Mas resgatar nos bairros, né, centros de cultura, para que os nossos jovens tenham o gosto de acompanhar a beleza que é, para o Carlos ABC, para a Lucélia Santos, a experiência de uma encenação, de uma peça, né? Eu vou terminar essa fala longa que eu tive e vou passar a palavra para a Lucélia para fechar, pedindo que você dê o seu boa noite. Se tiver algum tema que faltou você dizer e que você queria destacar, né? Eu estou, assim, muito alegre de te ouvir. É muito importante que uma artista, né, que tenha o espaço que você tem, tenha a coragem de falar o que você tem falado, não só aqui, mas nas redes sociais. Lucélia, a palavra é sua. Olha, desde já, muito obrigada pela oportunidade de debater e levar adiante essas ideias junto às pessoas que estão nos seguindo. É um espaço e eu agradeço por ele. Eu quero só retomar uma questão que foi colocada pelo Carlos. Lá no iniciozinho, ele fez uma pergunta e a gente partiu para outras conversas e não respondemos a ele, que foi a questão do controle das informações na pandemia, que estão ocorrendo nos últimos 2 dias, se não me engano, no último dia, que eles não estão, o Ministério não está abrindo as informações à imprensa para o país, portanto, só depois dos noticiários é que eles liberam alguma coisa assim de controle. Eu acho que isso não pode ser possível. A gente não pode permitir que isso continue dessa maneira, porque o governo não tem o direito de sonegar informações da pandemia à população. Eu só queria dizer isso, que me escapou na hora, nós falamos de tantas coisas. Falamos de muitas coisas e
uma coisa que me tocou muito, professor, nessa última fala, é a questão da espiritualidade. Eu acredito nisso. Eu acho que o que está nos faltando, de uma forma geral, enquanto seres humanos, é o encontro de uma visão espiritual para o nosso indivíduo, e isso vai refletir em toda a sociedade. Falta uma visão espiritual à sociedade como um todo e ao Brasil particularmente. E então eu aproveito, eu que sou budista, me despedindo de vocês e desejando a vocês um feliz Sagadawa. Sagadawa é a época mais propícia e de benfeitorias no budismo. É a lua cheia do Buda. A lua Buda nasceu, se iluminou e partiu na lua cheia de maio. Nesse período de Sagadawa, depois do Paranirvana de Buda, é um momento muito propício para meditação e para bons pensamentos, preces, para elevar o pensamento a um nível bem alto, com bons desejos auspiciosos e dedicar esses méritos de grandeza para toda a humanidade e para todos os que sofrem. E nesse momento tem muita gente sofrendo com a pandemia. E eu dedico todas as preces que eu puder às pessoas que estão sofrendo com o coronavírus, aos seus familiares, e desejo que as pessoas encontrem algum alívio e que essa peste possa ser pacificada o quanto antes. Lucélia, muito, muito obrigado pelas suas palavras, por essa perspectiva de espiritualidade. Eu vou passar a palavra também para a despedida do Carlos, e alguma coisa, Carlos, que você acha que faltou destacar, fica à vontade. Bom, primeiro eu queria dizer que eu acho interessante a Lucélia ser budista. É a budista mais agitada que eu já vi na minha vida, viu? Eu nunca vi uma budista tão agitada como ela. Eu sei que ela é a 1000 por hora aí, então, assim, eu acho engraçado ela ser budista, né? A gente tem uma imagem de que budista é aquele que fica se concentrando, fala pouco, fala devagar, fala baixinho, e a Lucélia é o avesso. Eu acho super legal. Bom, da minha parte, eu queria despedir, né? Dizer que foi uma honra. Não, o budista não tem licença, uma ideia. Oi? São ideias erradas. O budista não é... São ideias erradas. Eu não fico... Eu posso chegar lá um dia, mas... Pois mas é o que eu estou dizendo. Você vem quebrar paradigmas, né? Que a gente tem a ideia de que fica o dia todo ajoelhado, com as mãos assim em cima do joelho, né? Pensando... Ai, lindo. Se... É bom ver você assim, com toda essa sapiência sua, né? Essa visão de mundo que você tem, e ser essa artista maravilhosa que você é. Como eu disse no começo, quem teve a oportunidade de ver você em cena sabe a grande atriz que você é, né? E é isso. Então, eu estou muito honrado de ter participado. Fiquei sofrendo um pouquinho aqui, que a fala de vocês saía cortada para mim, e a minha fala também eu não ouvia, então tive um pouco de dificuldade, mas eu agradeço imensamente e digo que vai passar coronavírus e vai passar Bolsonaro também. Deus quer. Obrigado. Carlos, agradeço. Luciano. Agradeço a todos que acompanharam. Eu queria ressaltar só alguns elementos, né, que é justamente essa visão mais ampla de humanidade, que atrela educação, cultura, arte, espiritualidade, né? Nós precisamos refundar não só a nossa humanidade, mas do ponto de vista político, refundar as bases do nosso país. A Lucélia destacou a importância de lideranças, né? E essa liderança tem que surgir, inclusive, do povo. É importante que a nossa população aprenda, né, fortaleça, vivencie aquilo que nós chamamos de cidadania política, né? Cidadania política é um elemento fundamental para percebermos que as rédeas, né, do poder têm sempre que estar na mão do povo, né? No sentido, inclusive, desse povo brasileiro que é generoso, né? Eu tenho um grande amigo,
que é o Vicente Trevas, né? E o Vicente Trevas, que trabalhou no governo da Irondina, muito próximo ao José Machado, e o Vicente Trevas ele usa muito essa expressão, né? A generosidade do povo brasileiro. É preciso que essa generosidade, que está na nossa fundação enquanto identidade de povo, emerja, né? E consiga abafar esses que gritam, esse grupelho, né? Que gritam, esse grupelho que grita palavras de ordem, palavras de ódio, palavras de ressentimento, né? O Bolsonaro é o símbolo do ressentimento, é o símbolo de uma humanidade que fracassou. E nós queremos, por meio da arte, por meio da educação, da cultura, né, dizer sim à vida, como diria Nietzsche, né, com essa vontade de que a vida é uma potência, a vontade de potência. E essa vida que tem que ser potência, para todos os brasileiros. Eu queria terminar fazendo menção àquilo que o Carlos falou, que é o grupo de artistas, né, que começou um movimento em Piracicaba, Liberdade, Liberdade. Hoje, com a presença da Lucélia e do Carlos, há uma preocupação que nos toma, né? Como desenvolvemos ações emergenciais em Piracicaba. Nós temos uma secretária da Cultura que está aí reinando há 16 anos, né? E que, nesse momento de pandemia, não tem desenvolvido nenhum projeto para assistir os artistas da nossa cidade. Nós precisamos avançar. Vou passar a palavra para o Carlos. Abre o microfone do Carlos, que ele quer falar. Sobre. Não, é que tem um projeto que foi lançado pela Secretaria de Cultura, que é justamente assim, gravações em vídeos, né, de cenas de teatro, poemas, enfim, e tem um cachezinho para quem participar do projeto e for aprovado. Só para não ficar dúvida aí, para não ficar como nós temos que ressaltar as coisas boas também, né? Então, eu acho que esse projeto é uma coisa boa que veio. Boa correção, Carlos. Eu não conhecia esse projeto. Eu tenho acompanhado a Secretaria de Cultura e o que a gente percebe são projetos tímidos, né? E, no geral, uma desassistência aos artistas. Piracicaba é uma cidade muito grande e nós precisamos ter uma Secretaria de Cultura muito atuante, que consiga, de fato, levar para as comunidades, né? E agora, no tempo de pandemia, fica mais difícil, mas levar para as comunidades essa presença da arte, da cultura, que tem que ser pujante, né? E, do ponto de vista dos artistas, tem acompanhado as iniciativas do movimento Liberdade, Liberdade, que tem proposto uma outra perspectiva de arte, a partir, inclusive, do fortalecimento de espaços culturais, como os pontos de cultura, que são tão importantes. Eu vou passar a palavra ao Carlos e eu já me despeço, né? O Carlos fala e a gente fecha. Tá, não, eu só queria dizer para você que esse movimento Liberdade, Liberdade está em diálogo direto com a Secretaria de Cultura para tentar, eu não sei que pé que está, mas para tentar fazer com que as verbas que iam para os festivais de teatro e coisas afins, né, sejam de alguma forma revertido essas verbas para os artistas que estão em quarentena. Então, assim, uma coisa interessante, né, que esse movimento está fazendo. O movimento Liberdade. Okay? Movimento Liberdade. Oxalá esse intento frutifique, né? E essas verbas possam ser revertidas para os artistas. Queridos, eu queria convidá-los para a nossa live de segunda-feira, que nós vamos falar sobre a questão do racismo, né? Vai estar conosco o grupo de pesquisadores do Instituto Federal, o grupo do NEABI, né? O núcleo NEABI, alguns pesquisadores desse núcleo. Então, queria convidá-los, né? Agradecer a presença, dar um beijo, né, na Lucélia, que passei a minha juventude assistindo a Lucélia, dar um beijo no Carlos ABC e um beijo em cada um que nos acompanhou. Força,
Vamos juntos com muita esperança. Forte abraço.